que é a morte e por que ela existe? Nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre esse tema no estudo de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das revistas Esperança. Isso mesmo, e essa semana vamos estudar o tema da morte, o 11º tema da nossa revista. Esse é um tema extremamente desafiador, mexe com o nosso coração, mas quero te dizer que a esperança em Cristo Jesus, os mortos vão um dia acordar para terem a vida eterna. Por isso quero te motivar. Peça a sua revista Esperança, estude com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Ou você também pode mandar uma mensagem por nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Vamos juntos estudar a palavra de Deus? Quero lembrar que a nossa revista, ela só direciona a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que nos dá a orientação, é o livro do Senhor, o livro que diz como devemos viver. Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento? Não sei se você lê a Bíblia normalmente, está passando por aqui, eu convido, fica com a gente, vamos estudar o tema da morte, vai ser muito interessante. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por estarmos juntos, para estudarmos a Tua Palavra, nos dê compreensão, nos dê entendimento, que se a gente ficar diante de um texto, diante de uma leitura que a gente não tenha total compreensão, eu oro para que o Espírito Santo atue na nossa mente. Suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu quero convidar você a estudarmos a Bíblia. Se você já tem sua revista Esperança, nosso tema número 11. Número 11 aqui, estudo número 11. Não esqueça de preencher, se você tem a revista, não esqueça de preencher aí no final as perguntinhas. São 3 perguntas objetivas. Responde, envia para a gente. Você pode, lembrando que você pode ser aquela pessoa, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa também, e você pode ser aquela pessoa escolhida. Você tem que mandar uma frase, o que você aprendeu com o estudo desta semana, ou melhor, desta temporada, e nós vamos escolher uma pessoa que vai passar com a gente o dia aqui na Novo Tempo. Olha, está aparecendo aí na sua tela o WhatsApp do programa, é o 12981091268. Aí você manda o que eu aprendi nesta temporada estou aprendendo nessa temporada com o programa, com a revista Esperança. Tá bom? Manda para a gente, eu tenho a certeza que vai ser uma bênção você, se você for a pessoa, estar com a gente aqui durante um dia e você também vai receber o seu certificado aqui no programa, tá bom? Vamos lá, quero convidar você, se você tem sua revista, tema número 11, o que a Bíblia ensina sobre a morte. E eu quero começar lendo esse texto aqui, que está na página 48 da nossa revista, e o texto diz, está ali na tela: se entendermos como a vida foi dada ao homem, compreenderemos melhor o que acontece na morte. E é isso que nós vamos começar hoje. Nós vamos procurar entender como o homem surgiu, como Deus criou o homem a partir da visão bíblica. E eu sempre que trago esses assuntos e esses temas dessa temporada, eles podem gerar assim polêmica, podem gerar questionamentos, Então eu quero sempre gosto de dizer, talvez você vai ouvir diferente do que você acredita.
Talvez você vai ouvir diferente do que é o seu hábito normalmente. Só te convido a abrir a palavra. Então vamos iniciar entendendo como Deus criou o ser humano, para aí entendermos esse tema da morte. Por isso vamos ao livro de Gênesis, o capítulo 2 e o verso 7, a gente já leu. O contexto desse texto é a formação do homem, é a criação no capítulo 1 e a formação do homem, o que Deus cria cada dia, a gente já estudou isso, a gente tem uma revista, A Origem de Tudo, aí no nosso portfólio de revistas Esperança, a gente tem a revista A Origem de Tudo, você pode ir lá e entender bem aqui. Mas nós vamos enfatizar agora esta criação para entendermos o tema da morte, tá? Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem, agente direto da criação. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade, criou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos aqui o pó da terra, o fôlego de vida, e faz com que a soma desses dois elementos tornem o homem uma alma vivente. Vamos entender isso. A gente tem pó mais fôlego de vida, igual a uma alma vivente. E aqui nós temos o elemento físico, que é o elemento da terra. Nós temos o elemento, o pó, né, como elemento físico. Nós temos o fôlego como elemento que provém daquele que cria, de Deus. É o elemento sobrenatural, é Deus dando a vida, porque somente Deus pode dar a vida. E a soma, tornando o homem uma alma vivente, a gente vai entender que essa alma vivente, ela é uma pessoa. Capítulo 2, verso 15, depois que o homem passou a ter vida, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus cria, Deus forma, Deus dá para o homem um sentido para a sua existência, um sentido para a sua vida, e esse ato de cultivar, de guardar, vai dar para o homem aquilo que é perspectiva para o amanhã, para o futuro, para o viver, o dia a dia. E talvez eu estou falando para você, neste momento, que tenha um vazio de existência. E dentro de um vazio de existência, muitas vezes vêm os questionamentos do que acontecerá com a gente quando a gente dorme. Porque se eu não encontro na vida um sentido, todos os temas de crença futuros, o que vai acontecer no futuro, porque eu estou aqui, eles se tornam como poeira, como sopro, como ar, sem significado. Dá para entender? Estou falando para você que perdeu o sentido da vida, que perdeu uma pessoa que amava e com isso foi a razão do viver. Entender a minha origem, entender o que acontece no ato da morte, entender quem me criou, me dá significado. A gente vai fazer a relação desses temas aqui. Versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente tem aqui a primeira referência, que o homem foi criado condicionalmente imortal. Dá para entender quando eu uso essa expressão? Condicionalmente imortal. Ou seja, vocês terão vida se vocês estiverem ligados a mim, e a demonstração de estarem ligados a mim é através da obediência. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa especificamente vocês não podem comer. Porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. O homem criado do pó da terra, que recebeu o sopro da vida,
o fôlego da vida. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que quando o homem morre, o pó volta à terra de onde veio e o espírito, o sopro de vida, o sopro volta para Deus. E a soma dessas duas coisas torna o homem uma alma. Alma é uma pessoa. Nós somos. Nós não temos. Nós somos uma alma. Nós somos uma pessoa. E quando o sopro volta e o pó volta para a terra, esta pessoa deixa de existir. Porque ele precisa dessa parte física e precisa do sopro da vida. E o Senhor disse: vocês serão condicionalmente imortais se vocês me obedecerem. Vocês nunca morrerão se me obedecerem. Agora, se quebrarem. E aí a gente poderia entrar em outro tema. Deus está tirando a liberdade? Não, a gente já falou aqui. Deus não tira a liberdade. Mas Deus quer que a gente viva em liberdade, estando ligado a Ele. Estando ligado a Ele, logo eu serei obediente. Vamos lá? Sequência? Vamos entender qual o contexto aqui? Pó menos fôlego de vida, então, é igual a uma alma morta, ou simplesmente morte. Por quê? O pó voltou, a fonte da vida voltou para Deus, e a alma está morta. Porque essa alma, biblicamente, ela é uma pessoa. Então, entenda, quando a gente... Estou falando aqui dentro do contexto bíblico. Isso pode estar indo de encontro ao que você tem ouvido, ou que você aprendeu, ou que você acredita também, tá? Dentro do contexto bíblico, a alma é uma pessoa. Salmo 104, verso 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, esse sopro de vida, esse fôlego, morrem e voltam ao seu pó. A pessoa, a alma. E aqui o texto que eu citei, Eclesiastes 12, 7, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Esse mesmo espírito. E a gente tem tradicionalmente, uma ideia de que esse espírito, ele tem uma forma. E às vezes, alguns até chegam a dizer, o espírito é a alma, mas, biblicamente, o Espírito é o fôlego da vida, é o sopro da vida. Por isso que eu, talvez, dizer essas coisas para você, confrontem com o seu pensamento. E a confrontação do pensamento é extremamente desafiador, porque é como se você tivesse em pé, em uma base aqui, e você agora, quando alguém diz o contrário, você começa a dizer, ué, mas isso é assim mesmo? É como se tirasse a sua base, entendeu? Como se tirasse o seu chão. E quando tira o chão, você fica angustiado. Talvez, estou falando para você, isso pode estar te gerando questionamentos, pode estar te gerando até raiva. Eu só vou dizer para você, não muda, vamos comigo até o final. Eu respeito você, mas quero que você entenda isso. Mesmo que está confrontando você, está causando um desconforto, porque quando tira o chão, causa um desconforto, fica tranquilo. Porque isso tem que fazer sentido. Isso tem que fazer sentido. Esse tema, ou qualquer tema que a gente estuda na Bíblia, tem que fazer sentido. Então, está aqui o pó, é a parte física, que vira pó, e o espírito volta para Deus. E esse espírito, ele não tem uma forma, tá? Ele não tem uma forma, é fôlego de vida. Sopro de vida, como disse o texto de Salmo, é a respiração. Agora vamos entender quando a morte, o Senhor advertiu no capítulo 2, mas quando a morte agora começa a fazer parte da existência. Capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Vejam só, a gente pode analisar o texto bíblico, a estratégia da serpente, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12,
Satanás, a antiga serpente, o diabo. Essa é a estratégia da serpente, já é mudar a fala de Deus, então está dizendo diferente do que Deus disse, e isso já traz questionamentos. E a mulher diz, não, Deus não disse que que é só dessa árvore que a gente não pode comer. Você consegue entender que quando a gente lê o texto, a gente foge da essência, não comereis de toda a árvore do jardim? É a mudança para criar questionamentos. Não, dele não comereis e não tocareis, é de uma árvore, para que a gente não morra. Mas olha o que vem de estratégia na sequência, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente tem uma primeira referência. É certo que vocês não morrerão. Não vai acontecer. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Alguém pode dizer, mas naquele dia realmente eles não morreram. Eles não morreram, porque o Senhor proveu uma forma de salvação. Mas eles, a partir daquele dia, tiveram a natureza alterada e começou a fazer parte da natureza deles a morte. E tudo se modificou, porque o pecado começou a fazer parte. Eles tiveram que ser vestidos por peles de animal. E essa pele de animal proveu, lógico, com certeza, está implícito no texto, a primeira morte. E eles viram isso. Eles viram as plantas toda a natureza sendo alterada. Talvez isso a gente não tenha total compreensão, ainda que a gente tenha um pouco de compreensão quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito. E isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, por mais terrível que seja, por mais que a gente veja, quando a morte chega perto da gente, uma pessoa muito próxima, a gente começa a ser ferido e a gente entende isso, o que a morte causa. E talvez estou falando para você que está aí, machucado, ferido, porque você perdeu uma pessoa querida. Quero te dizer que naquele dia o Senhor proveu uma solução que apontava para Jesus Cristo. E desta mesma forma, o Senhor proveu uma solução, porque um dia Jesus Cristo voltará a esta terra. Ele que veio, morreu e ressuscitou. Que isso console seu coração. Sequência. Vamos lá nessa descrição. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Agora o homem não tinha mais acesso ao jardim para que não vivesse eternamente, porque a partir de agora a vida eterna dependia inteiramente dessa entrega e do crer no sacrifício de Jesus Cristo que um dia haveria de vir. Aquele dia tudo foi alterado. A morte, o primeiro estágio, como o sono, começou a fazer parte da vida do ser humano. Mas a grande consequência daquele pecado é a morte eterna, ou seja, o deixar de existir que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Uns viverão eternamente e outros morrerão para sempre, ou seja, deixarão de existir. Mas a partir dali, o laço de convivência estava estipulado, ele seria interrompido em algum momento. Em algum momento. Em algum momento, os laços que nós temos com as pessoas que nós mais amamos serão interrompidos. Resultado daquele dia. O homem foi criado do pó da terra. Deus soprou a vida dependia do homem estar ligado a ele. Mas o homem desobedeceu, comeu daquele fruto proibido. A morte começou a existir, mas o Senhor proveu uma forma de salvar. Mas o homem tem que dormir para um dia acordar. Somente haverá aquele grupo que estará vivo
quando Jesus voltar, que não passarão por essa morte, o sono, e aqueles que passaram e creram no Senhor ressuscitarão. Eu espero que isso fique claro para você, que você olhe para aquele episódio, que você entenda o texto que a gente leu lá no começo. Se entendermos como a vida foi dada ao homem, compreenderemos melhor o que acontece na morte. Deus proveu a vida. Deus proveu. Vamos na sequência para a gente entender um pouquinho mais. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, porque o homem agora havia interrompido esse laço de dependência por sua desobediência. E agora a gente vai ter, ao longo de todo o Antigo Testamento, referências diretas, porque todo ser vai morrer. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e ele morreu. Gênesis capítulo 5, verso 5. E ele morreu. E esta é a mesma referência que a gente vai ter 53 vezes no texto bíblico, se referindo a um sono ou dormir. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Eclesiastes capítulo 3, verso 20. A partir daqui, todo ser morre, todo ser vivo morre. Porque depende de Deus, depende de Deus para ter a vida eterna. Depende de Deus para viver eternamente. Todos procedem do pó e ao pó tornam. E a gente vai ter inúmeras referências bíblicas dizendo que aquele que morreu dormiu com os seus pais, descansou com os seus pais. Tudo a partir daquele início do ser criado perfeitamente do pó, recebendo o sopro de vida, se tornando uma pessoa, ou seja, uma alma, mas sendo obediente a Deus. Quando o homem deixa de ser obediente e estar ligado a Deus, o laço é interrompido. Esse laço de conexão de vida é interrompido. E o homem agora começa a ter na sua natureza o pecado. E o salário do pecado, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Porque a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Todos nós. E toda a natureza. Todos os seres. Agora, essa morte, esse primeiro estágio, a gente vai aprofundar isso ao longo da semana, é um estágio que traz para o homem o sono. Ele está dormindo, mas ele vai, em determinado momento, acordar. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Em nenhum momento você vai encontrar no texto bíblico, em nenhuma leitura, você vai encontrar no texto bíblico que existe vida após esse estágio de morte. Nenhuma referência. A gente vai estudar amanhã uma história bíblica e você vai ver que o Senhor condena se eu até consulto aquele que vai buscar a comunicação com os mortos. Deixa eu dizer para você, querido, eu quero ler um texto aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso seja extremamente chocante para você. Só quero ler uma aqui, texto de Eclesiastes, capítulo 9, o verso 5, e se você analisar o contexto todo, se refere até os animais, todos os animais. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A gente não tem nenhuma referência bíblica de compreensão, de entendimento após esse estágio, que é o estágio do dormir, o sono da morte.
Talvez eu estou falando para você que acredita diferente. Talvez eu estou falando para você hoje que acredita e perdeu uma pessoa querida e acredita que ela está num outro estágio superior, ou ela está no céu, ou ela, por ser uma pessoa má, já está em algum local de punição, como o inferno. Não temos no texto bíblico nenhuma referência a isso. O texto bíblico diz que aqueles que hoje morrem, dormiram. O pó volta para o pó. O sopro volta para Deus. E o seu estado de consciência não existe. Quando isso foi introduzido? Quando o homem transgrediu pela primeira vez. Quando o homem se afastou de Deus. Quando o homem condicionalmente deveria ser imortal, disse assim, eu não quero estar ligado a Deus, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, proveu um plano para salvar. Plano esse criado antes da fundação do mundo. Por isso, se você tem uma pessoa que você ama e ela morreu, ela está dormindo na sepultura e ela vai acordar. Ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu quero que esta mensagem ao longo dessa semana te traga esperança. Eu quero te convidar a vir comigo amanhã, a estudarmos juntos. Eu quero convidar você a pedir a sua revista e ter aí, abra, leia os textos, mesmo que talvez isso tenha te chocado hoje. Eu respeito você, mas biblicamente não existe comunicação, não existe estado consciente daquele que dormiu o sono da morte. Porque a alma, ou seja, ele, a pessoa, não existe como pessoa. Existe a fonte da vida que está com Deus e a parte física que voltou. Mas um dia, Deus devolverá. Você quer abrir o coração para entender esse tema? Você quer? Você deseja? Eu espero que isso seja um consolo para você agora. E eu quero orar neste momento por você que está aí me assistindo e talvez nesse final de semana, semana passada, mês passado, levou alguém até a sepultura e viu o laço, você não vai ligar mais, você não vai conversar mais por um período, mas o Senhor vai um dia restabelecer esse laço e essa conexão, acredite. Vou orar por isso agora. Pai do céu, que aquele que está chorando, não acredita talvez no que a gente apresentou da Bíblia aqui, eu clamo que o Espírito atue na mente dele, que ele acredite que um dia quando Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão para terem a vida eterna. Por favor, meu Deus, ajude-nos a termos isso no coração. Lógico que a gente sente saudade, mas que isso encha nosso coração de esperança, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, vamos ter uma semana muito boa, tá? Vamos estudar, vamos entender e que isso traga para a gente esperança. Um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau.